Olá, pessoal! Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas das canções de Sião. Esses são hinos de júbilo, de alegria que exaltam a beleza da cidade onde a soberania do Senhor é presente e onde ele reina do seu monte sagrado. Esses tipos de salmos, eles estão carregados ali de louvores aos méritos que existem na casa do Senhor, né, chamada aqui de Sião, e elas vão expressar uma forma de amor incondicional pelo seu santuário, pelo seu lugar de habitação, de soberania, de reinado. Então, Sião é uma espécie de reflexo ali da essência do nosso próprio relacionamento com esse Deus, porque essa cidade, esse monte, não é apenas um local ali de bênçãos divinas, de refúgio, mas é também o próprio coração pulsante da obra salvífica de Deus lá no mundo antigo. A forma como eles enxergavam e como isso apontava para aquilo que Deus estava fazendo. E frequentemente Sião é evocado ali de forma paralela ou até mesmo ali intercambiável, né? Ou seja, uma hora usa assim, outra hora usa desse jeito, que também são Jerusalém e o santuário. Então, às vezes vai falar Sião, Jerusalém e santuário, sempre apontando para a mesma ideia, que é o lugar onde Deus habita e o lugar de onde ele reina. E ao longo do episódio de hoje, eu vou convidar você aqui para explorar junto comigo a riqueza, a profundidade desses cânticos que têm fortalecido aí a fé de gerações e gerações, levando a gente para uma viagem espiritual até o Monte Santo do Senhor. Então, vamos descobrir juntos aqui o significado eterno de Sião e como esses hinos eles podem inspirar a nossa vida e a nossa espiritualidade hoje. Se você está buscando aí um momento de inspiração, de reflexão, de uma conexão mais profunda com a presença divina, então você está no lugar certo. Não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, né, o seu curtir, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que acham que podem ser abençoadas, e se você ainda não é inscrito, aproveita, faça parte da nossa comunidade, do nosso canal, porque aqui a gente está cheio de conteúdos que te ajudam a estudar mais a palavra de Deus, te iluminam, te inspiram e aproxima a gente dos ensinamentos eternos da palavra do nosso Criador. Então se prepara, porque essa viagem pela beleza, pela soberania aqui de Deus a partir do seu lugar de habitação, que é Sião, promete renovar os nossos corações, as nossas mentes, trazendo a gente um pouquinho mais perto do coração de Deus. Vamos lá? Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o momento da gente dar aquela recapitulada ou aquele pontapé inicial para o nosso estudo da lição. E a gente está aqui no tema do livro dos Salmos, já no nosso antepenúltimo episódio, a antepenúltima lição, lição de número 11, Ansiando por Deus em Sião. E o Salmo 84, verso 2 diz: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Quem foi que nunca sentiu aquela saudade profunda, aquele desejo tão forte que parece que vai te derrubar, que mais nada faz sentido enquanto você não vai voltar para aquele lugar, para aquela coisa, para aquela pessoa? Mais ou menos quando você está ali morrendo de vontade de comer aquela pizza de sexta-noite. Só que é mais do que isso, é uma fome de algo muito mais significativo do que apenas comida, é algo muito mais profundo. E eu estou falando de uma fome da alma, de uma saudade que não é saciada com comida, com bebida, com uma visita a algum lugar, com qualquer prazer que esse mundo possa oferecer. No Salmo 84, o salmista expressa um desejo intenso pela morada de Deus. Ele diz: A minha alma anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Agora me diz, o que é que a sua alma mais deseja? Você já sentiu essa sede profunda, essa vontade de estar num lugar que te preenche completamente, que te faz se sentir vivo, verdadeiramente em casa? O salmista ele não estava falando aqui de um lugar físico qualquer. Ele está falando da presença de Deus, dos átrios do Senhor, onde ele sentia essa conexão íntima e profunda com o seu Criador. Agora, por que o salmista desejava tanto estar nesse lugar? É justamente porque lá, na presença de Deus, ele encontrava a verdadeira alegria, a verdadeira paz, algo que o mundo lá fora não pode oferecer para ele. E aí nos versículos 11 e 12 desse mesmo salmo, nós encontramos uma promessa muito maravilhosa, pois o Senhor Deus é sol e é escudo.
O Senhor é quem concede favor e honra, e ele não recusa nenhum bem àqueles que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Mas espera aí, nós estamos no século 21. Nós não estamos lá no passado com o povo de Israel. Com essa vida corrida que a gente leva, será que dá sequer para a gente sentir essa presença de Deus, essa paz e alegria que o salmista tanto fala? Como é que a gente faz para praticar a presença de Deus no meio do caos, do dia a dia? Será que é sequer possível encontrar tempo para Deus, fazer um espaço para Ele nas nossas vidas super agitadas? E eu digo que sim. E não sou só eu que digo, não. A experiência do salmista e de tantas outras pessoas ao longo da história mostra pra gente que quando nós buscamos a Deus de coração, quando nós fazemos dele a nossa prioridade, nós encontramos uma satisfação que nenhuma outra coisa nesse mundo pode oferecer. É como se no meio de um turbilhão da nossa vida nós encontrássemos um oásis de paz, um refúgio onde nós podemos recarregar as energias e encontrar direção e sentido para a nossa existência. Então, como é que a gente faz isso? Como praticar a presença de Deus? Começa, claro, com o desejo, aquele mesmo desejo ardente que o salmista expressou. E depois é questão da gente abrir espaço na nossa rotina. Seja de manhã cedinho, antes do mundo acordar, seja no silêncio da noite, antes de dormir. A questão aqui é encontrar aquele momento do dia para se desconectar de tudo aquilo que nos impede de se conectar com Deus e termos uma experiência de relação com Ele. Isso vai ocorrer através da oração, da solitude, da leitura da Bíblia, da contemplação. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente começa a ver a vida com olhos totalmente novos. Nós começamos a perceber as bênçãos de Deus em tudo aquilo que está ao nosso redor, mesmo nas pequenas coisas. A presença dele vai começar a ser uma realidade constante nas nossas vidas e não apenas algo que a gente busca de vez em quando. E essa consciência da presença divina traz pra gente uma paz e uma alegria que eu te garanto vale muito mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer para você. Então eu convido você a experimentar. Comece hoje mesmo a buscar essa presença de Deus, a fazer dele o seu refúgio, o lugar para onde você vai quando nada mais nesse mundo faz sentido, a sua fonte de alegria e de satisfação. E você vai ver como é que mesmo no meio das tempestades, da agitação da nossa vida, você vai encontrar um lugar de paz, um lugar onde a sua alma se sente verdadeiramente em casa. E isso não é só uma promessa antiga de um salmo escrito há milhares de anos atrás. Essa é uma realidade que pode ser vivida e experimentada hoje, agora, por mim, por você, por todos nós. Portanto, aproveite. Imagine só, você está caminhando por uma estrada antiga, poeirenta, rodeada por amigos, por familiares, e todos estão cantando as mesmas canções, todos com o coração cheio de expectativa, de alegria, porque vocês estão indo para Jerusalém, a cidade do grande rei, para poder celebrar uma das 3 grandes festas do calendário litúrgico de Israel. Essa cena, meus amigos, era vivida pelos peregrinos judeus há milhares de anos atrás, enquanto eles entoavam os chamados Salmos de Ascensão. E você pode ler esses salmos no livro dos Salmos, que vão ali do 120 ao 134. Mas por que essa viagem era tão especial? O que fazia dela algo tão diferente de tudo mais? O que esses peregrinos eles esperavam encontrar ao chegarem em Jerusalém é mostrado para a gente no Salmo 122, 6 a 9. Ali eles oram pela paz de Jerusalém, eles desejam prosperidade para aqueles que amam a cidade, eles desejam paz dentro dos seus muros, segurança nas suas torres. Por isso essa não era apenas uma viagem física, era uma espécie de jornada, de passos, de caminhada espiritual muito profunda, onde o objetivo ali era mais do que simplesmente celebrar festas, e tudo mais, mas sim de buscar a face de Deus, de experimentar a sua presença de uma forma bem palpável e poder ali renovar a fé e o compromisso com ele para o restante da jornada na vida. Jerusalém, essa cidade forte, que, como eu falei, nos Salmos ela às vezes aparece como o santuário de Deus, o trono de habitação e especialmente como Sião, para esses peregrinos, esse lugar, esse monte sagrado era o coração pulsante da fé.
Era o lugar onde o céu tocava a terra, onde Deus se fazia presente. Era lá que o templo do Senhor se erguia. E esse era um símbolo muito poderoso da presença de Deus no meio do seu povo. Por isso, chegar a Jerusalém era como você estivesse chegando em casa depois de uma longa viagem, do lugar onde a alma finalmente encontra repouso e paz. Estar no lugar onde você sempre devesse estar. Agora vamos trazer essa realidade para a nossa realidade, para o nosso século. Nós podemos não estar caminhando fisicamente para Jerusalém, né, nessa jornada, mas todos nós estamos numa jornada espiritual muito parecida. Todos nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas. A gente anseia por experimentar aquilo que só a sua paz, que excede todo entendimento, pode proporcionar. Por isso a gente ora pela prosperidade, pela segurança, não só das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas cidades, mas da nossa própria alma. Os salmos de ascensão, eles ensinam para a gente sobre a importância da comunidade de fé, da unidade, do apoio mútuo na nossa caminhada com Deus. Eles lembram para a gente de orarmos uns pelos outros, de buscar a paz, de nos alegrarmos juntos nas bênçãos recebidas. E eles mostram para a gente que mesmo na subida, mesmo na caminhada íngreme, mesmo naquela jornada mais difícil, nós podemos encontrar força e alegria na presença de Deus e na comunhão uns com os outros. Então, da próxima vez que você se sentir como um peregrino na sua jornada espiritual, meio deslocado desse mundo, lembre-se dos salmos de ascensão. Lembre-se de que você não está sozinho e de que existe uma comunidade inteira de fé caminhando junto com você. E mais importante, lembre-se da presença de Deus. Lembre-se de que Ele é a nossa verdadeira Jerusalém. Ele é o lugar onde nós encontramos paz, segurança e verdadeira alegria. Deus é o lugar onde nós sempre deveríamos estar. No Salmo 87, nos versos 3 a 7, a gente encontra palavras que ressoam com uma beleza estonteante, porque elas glorificam Sião como esse lugar onde Deus, na sua majestade, escolheu fazer a sua morada. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. O salmista proclama com toda a beleza da sua poesia. Mas por que Sião é tão especial? Por que esse lugar, acima de todos os outros, foi escolhido por Deus? A resposta está entrelaçada na história e na promessa. Sião não era apenas mais um local em Israel, era o coração espiritual da nação. Por quê? Porque era lá que o templo de Deus tinha sido erguido. Por isso, Jerusalém, Sião, o monte sagrado, simbolizava a presença divina de Deus no meio do seu povo. Só que a escolha de Sião, ela vai muito além da geografia. No Salmos 87, verso 2, a gente vê que Deus ele ama os portões de Sião mais do que todas as outras habitações de Jacó. Essa é uma declaração poética, mas muito poderosa, sobre o quão sagrado é esse lugar. A realidade histórica, porém, vai mostrar pra gente que antes de Sião ser escolhida ali como lugar da habitação divina, a presença de Deus já havia se manifestado em diferentes locais, como Gilgal, Siló, Betel, Siquém. Cada um desses lugares teve o seu momento de ser o centro da adoração a Deus. Mas o que faz Sião se destacar acima de todos esses? Por que ele se torna, então, o símbolo definitivo da presença de Deus? E a resposta está na decisão divina que transcende todas as nossas compreensões humanas. Quando Deus escolhe Sião, conforme é relatado em 2 Samuel 5, 6 a 10 e 1 Crônicas 11, 4 a 6, o que Deus estava fazendo era mais do que simplesmente designar um local geográfico, né? Porque, claro, Deus ele transcende qualquer localização geográfica. Deus está em todos os lugares, Deus abrange todas as coisas. Mas o que ele estava estabelecendo era um ponto de encontro eterno entre o divino e o humano, porque o humano não é transcendente. O ser humano ele não pode transcender as barreiras físicas da sua localização. Por isso, Deus ele limita um lugar para que ele se manifeste ao redor do ser humano, onde o ser humano possa se encontrar com ele. E essa escolha ensina pra gente algumas lições muito valiosas, né, para os dias de hoje. Primeiro, lembra pra gente que, embora a centralização da adoração possa ser importante, como uma igreja, um ponto de culto, a verdadeira fé reside em manter a fidelidade a Deus, independentemente de onde nós estejamos. Nesse mundo nosso, cada vez mais descentralizado, mais digital, mais global, a lição de Sião chama a gente a encontrar o sagrado nos lugares mais inesperados, de reconhecer que o templo de Deus
pode estar nos nossos próprios corações, no meio das nossas comunidades, não apenas em edifícios ou locais específicos. A história de Sião nos fala sobre inclusão, sobre promessa. Como o Salmo 87 destaca, Sião se torna um lugar de nascimento espiritual para todas as nações que aceitam o Senhor como Salvador. E isso prenuncia a missão global da igreja, conforme é expresso lá na Grande Comissão de Mateus 28, 18 a 20, que é levar o evangelho a todos os cantos da terra. Por isso que Sião não é apenas um símbolo do passado, é também uma visão profética do futuro, onde todos são bem-vindos, todos são incluídos e todos podem encontrar a sua identidade e o seu lar espiritual na presença desse Deus. Então, o que Sião significa para nós hoje? Significa que nós somos convidados a ser parte dessa comunidade espiritual global, a vivermos como o reflexo do amor, da justiça e da paz de Deus, e trabalharmos incansavelmente para que o reino de Deus se expanda e abrace todas as pessoas, independentemente de onde elas venham. Sião lembra pra gente de que a nossa fé não é apenas uma jornada pessoal, individualista, é um chamado para fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. É uma família espiritual, é uma comunidade que transcende fronteiras, culturas e transcende épocas. A família de Deus é uma família universal. Sião está onde Deus abraça as pessoas. O Salmo 46 é um dos mais conhecidos poemas da cristandade. Provavelmente você conhece de cor, né? Através das suas palavras poderosas, nós somos transportados para uma realidade onde a presença e a proteção de Deus são tão reais quanto o chão que a gente pisa. Esse salmo ele não é apenas um conjunto de versos bonitos, uma declaração ousada da soberania de Deus sobre a natureza, sobre as nações, uma verdade que ressoou profundamente com Martinho Lutero ali nos seus momentos mais sombrios, porque diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, versos 1 a 3. Nesses versos, nós encontramos uma poderosa imagem de estabilidade, de segurança em meio ao caos e à turbulência que é a nossa vida. E para Lutero, esse salmo simbolizava a inabalável confiança que ele depositava em Deus, mesmo frente às ameaças e perigos que ele enfrentava durante o período da Reforma, né? E não é à toa que ele se inspirou nesse salmo para compor uma das músicas mais famosas da cristandade, Castelo Forte é Nosso Deus. Esse é considerado o hino oficial da Reforma e inspirou muitos a permanecerem firmes na fé e tem confortado e dado forças a pessoas nas suas jornadas de fé até hoje. Agora, imagine o povo de Israel cantando o Salmo 125, por exemplo, reafirmando a mesma confiança na proteção divina. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Esses são os dois primeiros versos do Salmo 125. E quando a gente compara tanto o 46 como o 125, eles falam ali de uma proteção divina inabalável sobre a sua santa cidade, que é Jerusalém, prometendo que os inimigos não prevalecerão contra ela. Só que, por outro lado, quando a gente lê salmos como o 74, a gente vai ver ali uma descrição de uma realidade completamente diferente, porque esses salmos vão detalhar com uma terrível precisão, quase gráfica, sobre os invasores pagãos ali que vão vir para destruir o templo, para acabar com Jerusalém. E essa realidade política, ela contrasta bastante ali com o eco no coração do povo através dos séculos, especialmente depois do exílio, depois que eles já tinham experimentado toda essa jornada de destruição, de expurgo, de serem prisioneiros, escravos, um período ali marcado pela dominação pagã sobre Israel. Como é que eles vão reconciliar essas imagens tão distintas ali da realidade de Deus protegendo a sua cidade e, ao mesmo tempo, toda a experiência da destruição, da subjugação? E é essa tensão ali entre a promessa divina de proteção e a realidade da opressão que faz com que gerações e mais gerações refletissem sobre a natureza da fé e da confiança em Deus. E essas reflexões, elas ensinam pra gente que a fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas é também confiar na sua soberania
no propósito de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus. Para o povo de Israel e também para nós hoje, esses salmos eles são um lembrete de que a nossa esperança não se baseia em circunstâncias externas, mutáveis, mas na natureza inabalável de Deus. Na nossa jornada de fé, nós enfrentamos momentos de tempestade e também de calmaria. Nós temos momentos de vitória, mas também saboreamos o amargo sabor da derrota. Mas assim como os salmos nos ensinam, a nossa confiança não está na estabilidade das circunstâncias, mas na solidez da nossa rocha, que é o próprio Deus. Ele é o refúgio em meio à tempestade, ele é a rocha firme, ele é o castelo forte que nunca falha. E a sua presença é a garantia de que no final a justiça e a paz prevalecerão. E é esse o convite do Salmo 46 e do Salmo 125, e até mesmo do contraste com o Salmo 74. Olhar para além das tempestades, das ruínas do momento e ver a mão de Deus guiando, protegendo e cumprindo as suas promessas, não importa o quão distante isso possa parecer. Por isso essa é uma jornada de fé, e é uma jornada que atravessa os séculos, as culturas, as circunstâncias, mas que sempre nos leva de volta ao coração de Deus, onde nós encontramos a nossa verdadeira habitação e o nosso refúgio e fortaleza presentes nas tribulações. E aí, está se sentindo edificado e abençoado pelo conteúdo, por essa reflexão? Então considere se inscrever nesse canal se você ainda não fez, para que você possa desfrutar de outros conteúdos, né, da mesma forma, que vão te abençoar, que vão te edificar. E claro, se você puder, por favor, deixe o seu joinha, porque isso ajuda demais, abençoa muito o nosso canal e assim você contribui para o nosso ministério de levar a palavra de Deus para outras pessoas, tá certo? Vamos agora para o ponto final aqui da nossa reflexão, dessa lição. Imagine por um momento que você está no período depois do exílio babilônico. Todos aqueles 70 anos ali como exilado em Babilônia já passou. E aí você olha para trás, você começa a avaliar tudo o que aconteceu e você começa a refletir nas promessas de Malaquias 3:1, né, que falavam ali do Messias, da esperança restauradora de Israel. E essas promessas elas começam ali a pairar sobre a sua cabeça e a refletir ali uma luz como um farol de esperança para o povo judeu, porque eles aguardavam ali ansiosos o retorno glorioso de Deus ao seu templo. Uma espera que se estendeu por 4 longos séculos sem nenhum sinal aparente de realização. Deus parece que fica em silêncio, nenhum profeta se levanta, e por esses 400 anos o povo espera ansiosamente por Deus voltando ao seu templo. Agora reflita finalmente no momento onde Jesus chega. Um momento que, como você sabe, é um divisor de águas na história, não só desse povo, mas de toda a história da humanidade. Jesus, quando ele aparece, ele não apenas interrompe o sistema sacrificial, por exemplo, como ele também encerra a própria razão de ser do templo. Ele não vem para habitar naquele templo como Israel almejava, ele vem para encerrar o propósito daquele templo. E ele marca o fim de uma era, mas ele inaugura o começo de uma nova jornada, de um novo ciclo, de uma nova era. Mas por que Jesus faria isso? Não foi porque Deus deixou de desejar habitar com o seu povo, mas é justamente porque ele estava prestes a inaugurar uma nova forma de morada. Não era mais um templo físico centralizado numa geografia específica, conforme Êxodo 25:8. Onde é que está o templo agora? E a resposta vai ressoar poderosamente em textos como Mateus 18:20, 1 Coríntios 3, 16, 17. Esses textos ensinam pra gente que o templo de Deus agora, Sião agora, está onde, por exemplo, 2 ou 3 se reúnem em seu nome, e que nós, como comunidade de crentes, somos o templo do Espírito Santo. Essa revelação na própria palavra de Deus não só enche a gente de esperança, como também transforma a gente em agentes de esperança para um mundo em que a gente vive. Esse deslocamento do templo físico para um templo espiritual, para um templo geográfico específico, para o coração daqueles que acreditam e recebem o Espírito Santo, é justamente um convite para uma reflexão profunda sobre como nós vivemos a nossa fé nas nossas comunidades. Se antigamente a presença de Deus era buscada num lugar específico, agora ela pode permear todos os lugares onde corações se reúnem em nome de Jesus. Isso, de certa forma, democratiza o acesso a Deus, torna cada encontro, cada reunião de oração, cada lugar onde um crente vai, num espaço sagrado. Imagina só, você não precisa ir a Jerusalém para poder adorar a Deus no templo. No lugar onde você trabalha,
ali deve ser um lugar da habitação de Deus, porque Deus está no seu coração, o Espírito Santo está no seu coração. Portanto, aquele lugar onde você está, onde você trabalha, onde você vive, onde você se diverte, onde você se relaciona com as pessoas, tudo isso é para ser um espaço sagrado onde Deus se manifesta. E essa transição, ela também ressalta a importância da comunidade como esse espaço de cura, de acolhimento e que possui uma missão, como a gente estudou na última série que a gente fez aqui no canal. Uma história como, por exemplo, a cura dos cegos, dos coxos por Jesus, que é mencionada em Mateus 21:14, é o que simboliza esse novo movimento de Deus em direção ao ser humano. Um Deus que agora não está limitado a um templo de pedras, mas que ele deseja habitar no meio do seu povo, acolhendo os marginalizados, restaurando os feridos. Portanto, quando refletimos sobre a nossa função como o templo vivo de Deus, nós somos convidados a repensar as nossas práticas de fé, o nosso compromisso com a comunidade, o nosso papel como portadores da presença divina nesse mundo através do Espírito Santo no nosso coração. Por isso, cada ato de amor que nós realizamos através de Deus na nossa vida, né? Cada gesto de acolhimento, cada palavra de esperança que nós oferecemos uns aos outros, tudo isso ecoa justamente o amor incondicional de Deus e estabelece o reino dos céus aqui na terra. Isso nos leva a uma compreensão revolucionária de que igreja não é mais um edifício apenas, mas é uma comunidade viva que se move, que respira o amor de Deus e que abraça através da presença de Deus em cada interação. Isso transforma cada momento compartilhado numa oportunidade única de experimentar, de manifestar o reino de Deus, tornando-nos verdadeiramente uma casa de oração para todas as nações. Assim, ao abraçarmos essa nova compreensão do templo, nós somos inspirados a viver de maneira que reflita ali a presença de Deus no nosso meio. Nós somos chamados a sermos uma comunidade onde a justiça, o amor e a paz florescem. Nós somos chamados a ser Sião, onde Sião não está. Tudo isso vislumbra ali aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E essa, com certeza, é uma jornada desafiadora, mas ela é incrivelmente gratificante, porque cada um de nós desempenha um papel vital na construção do reino de Deus aqui e agora. Através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, Sião pode alcançar todas as pessoas. Por isso, permita que Deus abençoe sua vida com a sua presença no seu coração e onde você estiver, ali o reino de Deus vai se manifestar. Tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e a gente se encontra para mais um estudo na semana que vem. Forte abraço, até lá. Tchau, tchau.